Olá, seja bem-vindo a mais uma leitura do Cântico das Romagens. Nós leremos o Salmo 132. Ele é bastante extenso. Nós vamos dividi-lo em algumas partes. Na medida em que formos lendo, vamos avançando nas temáticas aqui apresentadas. Em meio às festas, alguns elementos ficavam evidentes, alguns temas surgiam em meio às conversas, às celebrações. E aqui no Salmo 132, ele fala sobre 3 assuntos que estão interligados, relacionados entre si, mas que expressam bastante do que a gente entende do contexto da espiritualidade judaica. Salmo 132, verso 1 diz: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Um dos elementos importantes dentro de toda a celebração é o templo. O templo, ele é central na fé judaica. A fé judaica, ela é uma fé hierocentrista. Hieron, a palavra grega para templo. O templo ocupa um lugar central na fé judaica. E Davi é o rei que tem em seu coração construir um templo ao Senhor. Ele não construiu, evidentemente, mas foi Salomão quem o construiu. Até os seus dias, desde os dias de Moisés até os seus dias, a Arca do Senhor vivia de tenda em tenda e não tinha um lugar fixo. Esteve em Siló, depois em Ramá, depois foi levada pelos filisteus, devolvida, ficou na casa de um homem que cuidou da Arca do Senhor. E por muito tempo ela ficou assim, de lugar em lugar, e Davi desejou construir um lugar para que a Arca do Senhor ali permanecesse. O templo, ele tem o seu lugar, o seu espaço dentro da religião judaica, mas em especial por causa de um elemento dentro ali do templo que é a Arca do Senhor. O Senhor estabeleceu que ele se manifestaria ali na Arca, que é o móvel central no templo do Senhor. Davi é aquele que tenta dar à Arca do Senhor um lugar para ficar. E o templo exerce essa influência. A espiritualidade judaica está muito ligada ao templo, porque boa parte dos rituais são realizados ali no templo, naquele ambiente onde acontecem os sacrifícios e tudo mais. O verso 6 ele diz: Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Aqui relacionando a arca ao templo que, desejado por Davi, foi construído por seu filho. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Então, o primeiro elemento aqui é o templo e aquilo que o templo representa para a fé judaica. O segundo assunto que ele vai apresentar aqui é exatamente a escolha de Davi. Verso 11: O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono, se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar. Também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Deus estabeleceu o seu modus operandi, a sua maneira de agir em relação a toda a humanidade, com base em alianças. Deus fez aliança com Adão, fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão,
fez aliança com o povo de Israel pela mediação de Moisés no Monte Sinai. E aqui a última aliança do Antigo Testamento, que é um desdobramento de todas as demais, é a aliança de Deus com Davi. E a aliança davídica é um compromisso de Deus com o rei Davi, de que assim como Davi desejava estabelecer para Deus uma casa, Deus estabeleceria a casa de Davi. Como uma resposta àquele desejo que Davi tinha de fazer uma casa para o Senhor, Deus disse: Davi, eu vou estabelecer a sua casa. Se os seus filhos obedecerem os meus mandamentos, andarem nos meus caminhos, então não faltará alguém da sua linhagem que se assente em seu trono. Davi começou a reinar sobre Israel por volta do ano 1100 a.C. E ele reinou até o ano 970 a.C. Seus 40 anos estão compreendidos aí. Salomão sucedeu, depois de Salomão o seu filho e assim por diante. Até que no ano 586, o último descendente de Davi, então, é destronado. O rei Jeoiaquim é retirado do seu trono e desde então não havia mais ninguém ocupando o trono de Davi. Quando se faz essa leitura, as pessoas podem ficar pensando, bom, então a palavra de Deus falhou. Deus não manteve um descendente de Davi assentado no seu trono. O fato é que essa promessa de Deus a Davi é condicional. Era necessário que os filhos de Davi fossem obedientes ao Senhor em tudo e andassem em seus caminhos. Com o passar do tempo, lendo direitinho aquilo que era a aliança de Deus com Davi, os estudiosos entenderam que esta era uma referência ao Messias. E por isso que Jesus é chamado o Filho de Davi. Aquele que obedece a Deus em tudo, segue os seus caminhos e é colocado pelo próprio Deus no trono de Davi e reinará para sempre. Jesus é o cumprimento dessa promessa de Deus a Davi. A aliança de Davi visa exatamente que Jesus seja aquele que vai cumprir esta aliança. E aqui ele celebra, dizendo, olha, essa aliança de Deus com Davi é uma bênção para todo Israel. Assim como também Jesus Cristo é uma bênção para todos que o seguem, para toda a humanidade, cumprindo assim a promessa de Deus a Abraão, de que na sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. O Senhor fez uma aliança com Davi, o Senhor foi fiel e abençoou a dinastia de Davi, longa por mais de 400 anos, eles foram mantidos no poder. O último elemento, já falamos do templo, falamos de Davi, esta aliança davídica. O último elemento é Jerusalém. Olha o que ele diz no verso 13. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Assim como o templo estava ali em Jerusalém, a dinastia davídica também presente, o salmista é levado a olhar para a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é escolhida por Deus para que lá os peregrinos pudessem ir celebrar, cultuar, honrar ao Senhor. Na conversa com a mulher samaritana, Jesus diz para ela assim, olha, chegarão os dias em que as pessoas não vão mais me adorar neste monte, ou no templo em Jerusalém, ou em qualquer outro lugar, mas eles me adorarão em todos os lugares, porque farão isso em espírito e em verdade. Hoje nós cristãos não temos Jerusalém como nosso centro religioso, não há mais um centro específico. Todavia, é importante ressaltar o fato de que a Jerusalém que Davi
ocupou o trono, a Jerusalém para a qual o peregrino ia frequentar, ela é uma sombra da Jerusalém celestial. E o autor de Hebreus diz que nós não temos chegado a um monte fumegante ou a um templo construído por mãos humanas. Nós, quando nos entregamos a Cristo, quando nos aproximamos de Jesus Cristo, nós já nos achegamos a Jerusalém celestial, a morada dos santos. Então, nesse sentido, ele está dizendo assim, nós já vivemos essa realidade da qual a Jerusalém terrestre é só uma imagem, é só uma figura. O peregrino sai de sua casa e vai para Jerusalém porque ele quer ter comunhão com Deus. Jerusalém é um detalhe, Deus é aquilo que ele busca. A pessoa de Deus é o que ele anseia. E Jerusalém é tão somente o local onde o anseio, o desejo dele é plenamente satisfeito. Assim, quando nós estamos em Cristo, Cristo se torna para nós este lugar onde temos comunhão com Deus. Nós estamos caminhando em direção a Cristo, mas já estando em Cristo. Já estamos em Cristo, mas caminhamos para Ele. Queremos ter comunhão com Ele, queremos desfrutar daquilo que Ele tem de melhor para nós. E esse estar em Jerusalém para o peregrino equivale ao que Paulo vai usar a expressão nós estamos em Cristo, já somos nova criatura. E é estando em Cristo que nós apresentamos a Deus sacrifícios de louvor. Nós apresentamos a Deus a nossa vida como um instrumento de adoração, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, o nosso culto racional. Aqui então o salmista celebra essas dádivas de Deus, o templo, a aliança com Davi e a própria cidade de Jerusalém. Em Jesus Cristo, nós já estamos em plena comunhão com Deus, aliançados com Ele. Cristo é o cumprimento da promessa de Deus a Davi, e estando em Cristo, nós não precisamos ir a Jerusalém, nós podemos adorar a Deus onde nós estamos, e fazemos isso em espírito e em verdade, porque agora nosso coração já está totalmente voltado para Deus, porque Jesus Cristo, por sua graça, nos coloca em plena comunhão com o Pai. Que essa verdade o acompanhe em todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe.